Sou o deputado federal, Coronel Crisóstomo, vice-líder da oposição na Câmara dos Deputados. Chegou o momento de nós dizermos o seguinte: chega de perseguição! O Brasil não quer isso. O povo brasileiro não aceita isso. Não somente nós, parlamentares aqui do Congresso Nacional, mas chega! Nós não podemos ter um único sujeito, uma única autoridade perseguindo impiedosamente um presidente, um ex-presidente que só pensa em fazer coisas boas para o Brasil, que nos orienta a não fazer coisa errada, até mesmo com as emendas. Ele sempre nos orienta, faça a coisa certa pelos brasileiros. Não há tempo mais de nós lutarmos por isso. E na década de 60, em 64, a imprensa agiu em favor do povo. Está na hora da imprensa brasileira agir em favor do povo brasileiro. São os senhores que estão aqui, não somente nós, deputados e senadores, os senhores que são da imprensa brasileira, defendam o Brasil, defendam o nosso povo. Nós não aguentamos mais isso, queremos paz, o Brasil quer paz, senhores. Nós estamos entristecidos com isso que aconteceu com o presidente Bolsonaro agora. Algo totalmente ilegal dentro do processo jurídico. Eu relatei sobre o IOF com 383 assinaturas. E um outro poder derrubou a vontade do povo brasileiro com 383 assinaturas. Eu fui o relator. Quanta tristeza a gente lutar, fazer um relatório pensando no Brasil, nos mais pobres, e um outro poder, um único cidadão, derruba a vontade de 383 deputados e praticamente a aclamação do Senado. Aonde nós vamos chegar? O que querem fazer do Brasil? Porque o comunismo já está à porta. Eu só quero fazer o último pedido aqui agora para as Forças Armadas. Eu sou das Forças Armadas, me orgulhava das Forças Armadas, me orgulhei das Forças Armadas em 64, embora fosse ainda menino, criança. Hoje eu quero dizer o seguinte: Forças Armadas, estejam ao lado do povo brasileiro, estejam ao lado da democracia! Vocês ouviram bem este vídeo? Vocês querem apostar que quando isto for investigado, quando este coronel tão corajoso que se demonstrou for chamado a responder por incitamento ao crime, incitamento ao golpe de Estado, ele vai negar que o fez, sendo que ele falou com todas as letras, ele não deixou margem para nenhuma interpretação diferente. Ele fala claramente na necessidade de ocorrer no Brasil algo igual ao que ocorreu em 1964. E o que ocorreu em 64 foi o golpe militar. Ele pede o apoio da imprensa para que os militares se sintam empoderados para fazer isso. Ele convoca os militares, claro, em nome da democracia, como se nós não vivêssemos numa democracia, como aquilo que o Estado, uma vez os militares no poder, o que fazem não tem outro nome e se chama ditadura. Ou será que durante o regime militar você teve a possibilidade de escolher quem eram os seus representantes? Não. Se você não viveu nessa época, pode ter certeza. Os seus pais ou os seus avós que viveram nesse tempo, durante todo esse período, nunca foram chamados a votar para Presidente da República, para deputado, senador, nada disso. Não havia eleições. Era essa a democracia. Era a democracia em que quem dizia o que estava certo, o que estava errado, eram os militares. Por isso é que vocês devem ter sempre muita atenção. Uma coisa é aquilo que se fala,
outra coisa é aquilo que se pretende. E no caso ele deixou bem claro aquilo que ele pretende. Ele pretende que o golpe, e aqui mais uma vez fica evidenciado que em 8 de janeiro aquilo que se tentou foi um golpe falhado, e ele mais uma vez, de uma forma ainda mais explícita do que se fez antes de 8 de janeiro, ele convoca as Forças Armadas para dar um golpe. Não há margem nenhuma para dúvida, mas eu tenho a certeza absoluta que quando ele for chamado a dar explicações, ele vai dizer que foi mal interpretado, não era isso que queria dizer, ou seja, o que ele vai fazer é aquilo que todo covarde faz. É meter o rabinho debaixo das pernas e fazer de conta que é um inocente, que ele preza pela democracia, e sempre com a narrativa. Se ele falou no golpe de 64, se ele falou em convocar a imprensa para apoiar, e depois, inclusivamente, vai mais longe. Ele se arroga no direito de falar em nome de todos os brasileiros. Ele diz que o povo brasileiro clama para isso. Não é nada disso que está a ver, evidentemente. Existe uma pequena parcela, uma pequena minoria de brasileiros que sim querem o mesmo que ele quer. Agora, eu não tenho a menor dúvida que, tal como muitos daqueles que hoje estão presos e que depois, na hora de serem confrontados com aquilo que fizeram, negaram, assim como o Bolsonaro tem feito, porque o Bolsonaro é um exemplo claro de um covarde convicto, um covarde que foi covarde quando foi expulso das Forças Armadas e que teve uma vida de covarde como político, como presidente e agora como indiciado por crimes que terá certamente que responder. O Bolsonaro é o arquétipo do covarde. E este senhor coronel, eu estou muito curioso para ver o que é que ele vai dizer quando tiver que responder por esse incitamento ao golpe de Estado. Ficam por aqui, fiquem bem, vemos no próximo vídeo.